Olá, bom dia para você que acompanha o Dia Online. E hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Você sabe o que realmente muda? Como isso vai afetar a sua vida? Nessas últimas semanas a gente tem visto vários grupos de trabalhadores que têm feito manifestações por todo o Brasil contra a aprovação da reforma. A aprovação que deveria ter sido a eleição, né, a votação que deveria ter sido na semana passada, passou para o dia 18, não se sabe mais se vai acontecer então essa votação no dia 18, porque o partido não teria todas as votações necessárias para aprovar essa reforma. Então a gente vai conversar agora com um advogado especialista nesse assunto, Fabiano Rodrigues, que vai explicar para a gente o que de fato muda, o que vai atingir o trabalhador. Muita gente falando, né, que muita gente contra, mas não sabe por que é contra. Então a gente vai deixar isso claro hoje aqui para quem está acompanhando a gente. Bom dia, obrigada pela entrevista aqui com a gente. Antes de mais nada, bom dia, muito obrigado também pelo convite, para poder esclarecer esse tema que eu acredito ser de suma importância para toda a sociedade brasileira. Então vamos começar já perguntando, né, o que realmente muda? Bem, Flávio e os demais ouvintes aqui, o que realmente muda? Nessa proposta aglutinativa do governo, ela tem como ponto principal igualar o tempo de idade para se aposentar. Na proposta inicial ela tinha um tempo maior de idade, uma idade maior, mas agora o tempo vai ser igual, tanto para o serviço público, que é o regime próprio de previdência, quanto também para a iniciativa privada, que são aqueles contratados pela CLT. A proposta do governo agora vai ser de 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Um outro ponto muito importante também dessa reforma vai ser a forma do cálculo, que ela vai mudar drasticamente também, e o tempo de contribuição. Para você entender, atualmente as regras vigentes diziam que, por exemplo, no regime geral da Previdência, de todos os trabalhadores regidos pela CLT, para você se aposentar, você teria que ter, no caso de mulher, 60 anos de idade e 65 anos homem. E também ter no mínimo 15 anos de contribuição, 180 meses. Essa era uma opção. A outra opção seria por idade, que seria a mulher 30 anos seria por idade, seria por tempo de contribuição. Seria 30 anos a mulher e seria 35 anos o homem. Então, eu poderia me aposentar por uma forma, 30 anos de contribuição mulher ou 35 anos o homem, ou por tempo de idade, pela idade que seria de 60 anos a mulher e 65 anos o homem. Hoje isso tudo vai ser resumido, de modo que o homem vai se aposentar com 65 anos de idade, 62 anos a mulher, mas ele vai ter que ter um tempo mínimo agora de contribuição, que é de 15 meses. No caso do regime geral, o servidor público, depois a gente pode abordar aqui e eu esclareço um pouco mais para você. Mas no caso do trabalhador da iniciativa privada, esse tempo mínimo de contribuição de 15 meses, ele acaba que reduz o tempo daquela proposta inicial do governo, que era de 25 anos de tempo mínimo de contribuição, e abaixa agora para 15 anos, porém ele dá com uma mão e tira com outra. Por que isso? Porque quer queira, quer não, o tempo mínimo de contribuição agora, você não aposenta com 100% do seu benefício, você começa a se aposentar com 60% só do seu benefício, obviamente respeitando sempre o salário mínimo vigente no Brasil. Tá? E isso vai subindo gradativamente, esse valor da contribuição minha. Então, de 15% até 25%, de 15 anos até 25 anos, vai subindo 1%. Aí tem toda uma regrinha lá da regra de transição, de modo que com 40 anos somente, o trabalhador vai se aposentar com 100% do seu benefício. Então a gente pode dizer assim, de uma forma resumida, que muda a questão da idade, que a pessoa agora vai ter que ter uma idade, mais idade, e também contribuir por mais tempo, seria isso? Basicamente essa é a proposta do governo. Por que ele baseou-se nessa proposta? Quer queira, quer não, um fato é verídico que a idade da população brasileira, a população brasileira vem envelhecendo mais. Estatísticas do IBGE dizem que a expectativa de vida do brasileiro hoje seria de 74 anos. Então, comparando-se o regime atual com aqueles de anos e anos atrás, é fato que a população brasileira envelhece cada dia mais. Isso é um fator positivo. Mas o fator negativo é que o rombo da Previdência, conforme os números do próprio Tribunal de Contas da União demonstrou no ano de 2016, o rombo da Previdência foi de mais de 227 bilhões de reais. O que é rombo, para os nossos ouvintes entenderem? É um déficit. A receita está menor do que a despesa com aquele serviço, com aquele benefício que é a Previdência Social. A gente pode dizer, então, mais uma vez, que o governo vai colocar a conta do rombo para o consumidor, para a gente?
Para nós contribuintes, isso é fato, viu, Flávio? Infelizmente, é hábito, é comum isso no país, que parece que o culpado sempre somos nós, sempre somos nós os trabalhadores. Os consumidores, como você também deu exemplo aí, conforme a relação for discutida aqui. Mas é importante que há uma realidade. Tá? E não adianta a gente ficar discutindo ideologias políticas, ficar com alguns certos dogmas, falando que não há déficit, que o governo vai só jogar no colo do contribuinte, da população. O fato é que há uma necessidade de fazer uma reforma. Muitos especialistas, economistas, até ontem debatendo sobre o assunto, dizem da importância, da necessidade dessa reforma, que ela já vem atrasada. Uma coisa importante, essa não é a primeira reforma da Previdência que há no país. Já foi feita uma no governo do Fernando Henrique Cardoso e uma no primeiro governo do ex-presidente Lula. E essa reforma vem para complementar. E eu digo mais, essa reforma, muitos dizem ainda que ela não é a reforma essencial, a necessária para cobrir todo esse rombo do governo com a Previdência Social. Mas essa reforma, ela vai resolver de fato o problema? Ou não? E aproveito, antes de você responder a pergunta, para você que está acompanhando a gente aqui na nossa live, manda a sua pergunta, a sua dúvida. Aproveita que a gente tem um especialista aqui para falar sobre esse assunto, para saber como é que fica a sua aposentadoria, como é que está, e você está nessa fase de transição, como é que fica. Aproveita aqui o doutor Fabiano, que ele está conversando com a gente sobre esse assunto. Então, toda essa reforma, tudo isso que está sendo proposto, vai resolver de fato o problema ou vai só pesar no nosso bolso e no fundo não vai chegar a uma solução? Flávia, é importante isso daí que você perguntou pelo seguinte, normalmente os políticos têm a mania, aquela velha mania de tampar o sol com a peneira. De fato, essa proposta que foi reduzida, porque essa proposta, a PEC 287, ela foi proposta no ano de 2016, logo que o Michel Temer assumiu a presidência da República. E essa proposta, a proposta inicial, ela tinha a perspectiva de cobrir o rombo total da Previdência. Essa proposta, com essa exclusão, que várias situações ficaram excluídas dessa nova proposta aglutinativa. Então, especialistas dizem que ela não vai cobrir o rombo, que vai ser necessário futuramente, no próximo governo, uma nova reforma da Previdência e que, com certeza, todas essas discussões vão vir à tona novamente. Teria alguma outra forma de se fazer a reforma sem afetar tanto o contribuinte e tentar aí ver essa questão do rombo? Teria outras alternativas ou não? Flávia, infelizmente não. O que nós poderíamos discutir aqui seria muitas questões até ideológicas, é que o governo gasta mal, que deveria gastar melhor o dinheiro público, que deveria parar toda essa corrupção que a gente vê assolada hoje no nosso país, que deveria às vezes ter reformas políticas, reformas tributárias, que não poderia ter mais a desvinculação dessa receita, que agora nessa proposta também, isso foi uma questão muito importante, o que é a desvinculação da receita da União? É que antes até 30% da contribuição previdenciária, ela poderia ser desviada para cobrir outros gastos públicos. Agora, com essa nova proposta, não. Todo o dinheiro da contribuição tem que ter a finalidade específica a qual ela se destina. A gente tem aqui, o Everson, resumindo, quem vai se lascar é o povo, como sempre. O Emerson. E tem a Elaine William, tem que ir atrás dos funcionários que fraudam os pagamentos ao seu favor. Aí irá resolver de verdade. Julierme Alves, a melhor reforma é abaixar o salário desses políticos que vivem à custa do povo e têm ótimos salários, sim. E aí, o que a gente comenta sobre que essas pessoas estão mandando aqui pra gente? Poderia até acrescentar, concordo com a opinião de todos aí, mas eu poderia até acrescentar mais, viu, Flávia? A reforma, na verdade, ela não deve ser apenas uma reforma trabalhista que nós vimos, não deve ser apenas uma reforma da Previdência, uma reforma tributária que também está sendo discutida, etc. Eu acredito que essa reforma ela tem que ser moral. E essa reforma moral ela pode começar no ano que vem, nesse próximo ano, que é um ano de eleição, onde nós colocamos todos esses políticos ali para nos representar. Então cabe a nós também, brasileiros, saber escolher, e não só saber escolher o político, também começar a dar o exemplo. Por isso que eu digo que essa reforma tem que ser íntima, tem que ser pessoal, de todos nós, uma reforma moral, uma reforma pessoal, para que a nossa representação lá na Câmara, lá no Senado, seja no Parlamento, no Legislativo, efetivamente seja a cara do povo brasileiro. E voltando para o assunto da reforma, o que
Quem essa reforma vai atingir de fato e quem ela não vai atingir? Tem alguém que não vai ser atingido com ela? Tem alguém que vai ser mais atingido? Sim, muito importante essa pergunta pelo seguinte, essa reforma ela vai respeitar sim os direitos adquiridos, então se você já está aposentado ou você é pensionista, essa reforma não vai te atingir, tá? Então é muito importante deixar isso bem claro aqui para os nossos ouvintes. Aqueles que estão prestes a se aposentar, vai ter uma regra de transição, que depois eu vou abordar isso daqui para todos vocês, e outros que não vão ser atingidos por essa reforma, são aqueles que são beneficiários do benefício de prestação continuada, que são idosos ou pessoas com deficiência que recebem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Esses ficaram de fora e vão ser mantidos todos esses benefícios. E também o pequeno produtor rural ficou de fora dessa reforma. E o que seria essa regra de transição? Como que ela vai funcionar? Essa regra de transição é o seguinte, a reforma ela não vai ser aplicada de imediato, ela vai ser aplicada gradativa em até 20 anos, conforme o texto da PEC vem dessa reforma apresentada. Em termos práticos, ela vai ser aplicada a seguinte situação. Nós vamos ter que calcular agora o tempo restante de contribuição, no caso, na regra atual. Vamos pegar o exemplo de uma mulher que são 30 anos para se aposentar de contribuição. Vamos supor que falta para ela 12 meses para se aposentar. A proposta de emenda, ela vai aplicar um pedágio de 30%, ou seja, mais 4 meses, então, para que ela vai ser necessário para ela se aposentar, e também ela vai ter que obedecer um período mínimo, ela vai ter que ter uma idade mínima, que a partir de 2020 vai ser o período, 2020, vai ser de 53 anos a mulher e 55 anos o homem. E a cada 2 anos vai aumentar 1 ano de idade que vai ser necessário para ela se aposentar. Então ela vai ter que ter a idade e também vai ter que ter o tempo de contribuição que vai se aplicar esse pedágio de 30%. Ok, temos a pergunta aqui, da Poliana Valéria. Bom dia, moro em Parismas, sou de Goiânia e gostaria de saber se a reforma será a benefício do povo ou do político, pois tudo que faça é sempre a favor do político, tudo que eles fazem é sempre a favor deles. E tem o Guilherme Lima que está dizendo o seguinte, e os trabalhadores rurais, muda a aposentadoria deles? Gui, a gente acabou de falar aqui que não muda, não é isso? Para o trabalhador rural. Na verdade, para o pequeno trabalhador rural não muda a questão da idade, mas foi até importante complementar, porque ele vai ter que passar a contribuir, porque o trabalhador rural, a contribuição dele seria facultativa, e com essa proposta agora ele vai ter que ter também 15 anos de contribuição. Em relação à pergunta da Poliana, vai mudar realmente, vai ter algum benefício para as pessoas ou realmente só para os políticos? O que talvez a gente pode falar de benefício é o seguinte, o sistema previdenciário ele é deficitário, conforme nós dissemos aqui. Então, conforme vários especialistas dizem e afirmam, essa reforma já deveria ter acontecido há 20 anos. Então, a nossa preocupação é a seguinte, será que essa reforma ela poderia postergar, poderia esperar um pouco mais? O rombo da Previdência, com 227 bilhões no ano passado, e a perspectiva de 263 bilhões, será que esse sistema ele vai sobreviver? Nós podemos ver, por exemplo, o regime próprio do Rio de Janeiro, a gente vê a situação caótica que está o estado do Rio de Janeiro. Então, é necessário, eu acredito que o benefício é necessário cortar agora, tá, do que depois diminuir, resolver a questão agora da Previdência, né, que não vai ser 100%, mas do que lá na frente ter que fazer exemplos de outros países, como a Grécia, e cortar realmente o seu direito adquirido, que eu acho que esse talvez seria o maior prejuízo para a nossa população. Tem aqui a pergunta da Lidiane Amorim. Gostaria de saber se dá o tempo de contribuição e não tenho idade de aposentar. O que fazer? Continuo contribuindo? O que a gente tem que avaliar é o seguinte, nessa regra de transição, a mulher vai ter que ter, a partir de 2018, 53 anos de idade, correto? E também vai ter que avaliar quanto tempo falta para ela de tempo de contribuição. Então, se ela está lá com 20 anos, por exemplo, de contribuição e falta para ela 10 anos, ela vai ter que acrescentar então mais 30% de pedágio, ou seja, mais 3 anos para estar se aposentando. Tá, você que está acompanhando então a nossa live, nós estamos falando sobre a reforma da Previdência, o assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias. Na semana que vem haveria uma previsão de que seria votada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, mas ainda não tem essa confirmação, porque o partido ainda não tem um número de deputados para
poder aprovar a reforma. Então eles estão tentando empurrar mais para frente para ver se conseguem então o número de deputados que seria 308, eles teriam na média só de 250 hoje. E a gente tem a pergunta aqui do Gui novamente. Como somamos o tempo de contribuição com a idade? Você que está acompanhando também pode mandar a sua pergunta que o doutor Fabiano responde aqui ao vivo para você. Na verdade, nessa regra de contribuição a gente não vai somar, né? Porque agora vai ter uma regra específica agora de idade, que é no mínimo 53 anos a mulher e 55 anos o homem, e vai ter que ter também essa regra de transição, se era 30 anos a mulher, vai ter o pedágio que vai ter que ser aplicado e 35 anos o homem. E com o pedágio também que vai ser aplicado. E como que vai ficar a pessoa que está perto de se aposentar? Ela tem que fazer alguma outra coisa? Ela tem que contribuir um pouco mais? Como é que fica essa situação agora? Exatamente essa regra que eu expliquei aqui de contribuição. Se falta para ela um ano para se aposentar, vai se aplicar esse pedágio de 30% e aí vai aplicar mais 4 meses para ela se aposentar. Tem aqui, essa mudança também será aplicada para os políticos? A Poliana Valéria perguntando. Tem essa proposta lá dizendo que para os políticos que já são políticos, né, vamos dizer assim, essa proposta fala que vai aplicar também a mesma regra de transição. E para aqueles novos vão entrar também na nova regra de aposentadoria. É o que a gente espera, né, Poliana? A gente espera que realmente seja aplicado, porque não dá para aplicar as regras para a gente que contribui e para os políticos que votam essas reformas não ter esse mesmo patamar, essa mesma regra. Em relação ao teto, como fica? O teto é mantido, né, que hoje atual é de R$ 5.531. O teto é mantido, não houve nenhuma alteração nessa situação. A gente tem visto muitas manifestações em relação à reforma, teve na reforma trabalhista, está tendo agora na reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse de uma maneira simples e resumida para quem está acompanhando poder entender o que tem de ponto positivo, se tem algum, e o que tem de ponto negativo. Porque às vezes a gente vê tanta gente falando mal, falando, ai, nossa, é muito ruim, mas por que ruim? Por que seria bom? Para deixar isso claro para a pessoa que está acompanhando, que às vezes a gente vê tanto trabalhador manifestando, a gente vê que está tendo muito essas manifestações por conta da votação, mas o que realmente, de fato, pode ser positivo ou não? Flávia, é interessante, é o seguinte, quando a gente fala em reforma, seja reforma previdenciária ou trabalhista, ou vou dar até um exemplo mais simples, reforma da nossa casa, toda reforma ela causa transtorno. Normalmente nós, seres humanos, nós somos assim, duros, nós dificilmente gostamos de aceitar uma mudança. Somos realmente contra qualquer tipo de mudança. Gostamos sempre de viver numa zona de conforto. Então, quando se fala agora na reforma da Previdência, que vai mudar no direito muito importante do trabalhador, que é o tempo de aposentadoria, o tempo todo que você contribui para poder ter uma aposentadoria com folga, uma aposentadoria confortável, que vai curtir a sua, entre aspas, velhice, apesar que não é mais velhice, seria a terceira idade, ou a melhor idade, mas nesse momento vem o governo agora e muda novamente esse seu direito. A gente fica num país muito instável nesse sentido. A gente não sabe se amanhã, daqui de novo, a 10, 15, 20 anos, vai ter a necessidade de uma nova reforma. Tá? Então, como ponto positivo, hoje a gente vê que os números não batem. Então, é necessário uma reforma agora, antes que se busque lesão aos direitos adquiridos. Como eu disse, por exemplo, eu já estou aposentado e vem uma nova proposta falando que agora não. Veio uma PEC falando que agora você vai receber a metade, porque o rombo é insustentável. Esse eu acredito que seria o ponto positivo. Especialistas, como eu disse, dizem que essa reforma veio tardia. Ponto. Agora, como ponto negativo realmente é o alargamento do tempo de contribuição, que agora para você se aposentar 100% seria o teto, né? Agora um exemplo prático, ou seja, aquele trabalhador que iniciou a sua atividade com 25 anos de idade, ele vai contribuir 40 anos, o homem, para com 65 anos de idade poder se aposentar com 100% do seu benefício. Porém, esse cálculo ele mudou. Porque na regra atual nós pegamos 80% das maiores contribuições. Agora com essa proposta do governo, ela vai pegar 100% de todas as contribuições. Então o seu histórico de contribuição, desde o primeiro dia que você assinou a sua carteira até o último dia, vai ser feita essa média aritmética e dividir por todo esse período. Ou seja, não vai pegar o que é mais alto, mas vai pegar aquilo também que começou menor. Com certeza. Essa é uma grande crítica também dessa reforma. A gente tem aqui a pergunta da Divani Laura. E a pensão por morte?
A pensão por morte, quem já tem esse benefício, como eu disse, o direito adquirido está resguardado, mas veio uma mudança importante também na pensão por morte, que a proposta agora dessa emenda dela diz o seguinte, que vai ser vedado acumular o benefício da pensão por morte com a aposentadoria. Então você que vai vir a receber esse benefício no futuro, você vai ter que escolher entre um ou outro. Tá? De modo que a acumulação desses dois só vai ser permitido se atingir no máximo 2 salários mínimos. Então você vai ter que escolher, se ultrapassar, você vai ter que escolher qual benefício você vai querer ficar com ele. Então você pode escolher pelo maior. Nesse caso você vai poder escolher pelo maior. Exato. Tá. A gente tem aqui, ó. Temos Nilson Lomazzi. Temos que fazer manifestações no dia da votação e não votar para ninguém. Estamos cansados. Divani, Laura, muda alguma coisa? Ela já respondeu para você a questão da pensão de morte. As mudanças para os políticos também, mais pessoas falando aqui. Você tem a sua pergunta, manda a sua pergunta aqui para a gente. E eu queria que você fizesse um panorama para a gente em relação à questão dessa votação. Como você acredita que vai funcionar? Por que o senhor acredita que ainda não conseguiu todos os votos para que a reforma seja aprovada? O senhor acredita que pode ser que não seja aprovada diante desse clamor popular? Com certeza, né? Normalmente costumamos dizer, né, não só nós, mas especialistas falam que a voz do povo é a voz de Deus. O que é importante aqui? É a população que deve se manifestar neste momento, antes da aprovação dessa reforma, e ir às ruas. E saber o seguinte, o ano que vem nós temos eleições. Então, 308 deputados que irão votar agora essa proposta de emenda constitucional, eles vão ter que aparecer e dar o seu nome. Então, é muito importante agora que você, no próximo ano, você saiba escolher perfeitamente os seus políticos para comandar, que vão dirigir esse país. Bom, quero agora agradecer aqui mais de 5.000 pessoas alcançadas aqui na nossa live. Obrigada por você que mandou a sua pergunta aqui para a gente, para o doutor Fabiano, que está falando sobre a reforma da Previdência. Um assunto que tem sido muito discutido nessas últimas semanas, a previsão da votação na semana que vem. E você, tem alguma dúvida? Ainda dá tempo de você correr e mandar a sua pergunta aqui para o doutor Fabiano. Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta para você. Eu queria saber... O senhor estava falando sobre a questão de ainda não ter todos os votos, a gente ainda não tem todos esses votos para poder aprovar essa reforma. E tem também a necessidade de existir essa reforma. Então, as pessoas devem ir para a rua realmente manifestar e cobrar que não seja aprovada ou deve fazer ainda ajustes dentro dessa matéria que está sendo discutida? O que se prega nessa nova proposta do Michel Temer, do governo, que é o seguinte, é que agora ele vai fazer uma justiça social, que vai fazer com que aqueles que ganham mais, que vão contribuir mais, e aqueles que ganham menos vão contribuir menos. Mas isso não é tão verdade. Então, o que é importante a gente fazer um parênteses aqui, é que essa proposta, ela não é a necessária para que se seja coberto esse rombo da Previdência, mas é um primeiro passo. Tá? Então eu acredito que a população deve sim se manifestar, deve ficar atenta, porque os seus direitos vão ser atingidos, mas nós temos que ter também de outro lado responsabilidade. Mas essa responsabilidade ela é muito mais dos políticos, dos dirigentes, que eu acho que nós temos que chamar bastante atenção disso, que o nosso momento atual, eu acredito que até também é por isso que o governo não está conseguindo todos os votos necessários, que são 308, 3/5 dos deputados da Câmara dos Deputados, por conta do próprio momento político que nós vivemos no país. Então, por conta disso, o governo está fazendo toda essa engenharia, esses bastidores para tentar atingir. Agora, isso tudo é feito também às custas do dinheiro público, né? Não são eles que vão lá e aprovam emendas parlamentares e etc. e tal. Somos nós que acabamos pagando do nosso bolso. Tem aqui a pergunta da Ilzani Nunes Araújo. Por que a empresa doméstica não tem direito de PIS? A empregada deve estar falando. Deve ser empregada doméstica. Ela colocou porque empresa doméstica, deve ser empregada doméstica. A regra do PIS ela tem todas as suas particularidades, correto? Que a lei própria regula sobre isso, e aí, nesse sentido, acaba excluindo o trabalhador doméstico. E como é que vai ficar, então, a questão da Previdência para o empregado doméstico? Isso não altera, tá? Ele vai alterar se for aprovado. O trabalhador doméstico também vai entrar nesse benefício. PIS não se mistura com a aposentadoria. Mas a questão da reforma da Previdência, o que vai mudar para o empregador doméstico? Ele também vai ter que ter esse mesmo tempo de serviço e de contribuição para o empregado doméstico? Exato.
Exatamente. O empregado doméstico também vai entrar nessa regra geral da Previdência. E o ideal, então, é que ele tenha a carteira assinada, porque a gente vê que hoje em dia tem muito aquelas diaristas que trabalham só alguns dias da semana e não tem não tem a carteira assinada, não tem o direito. Então, qual que é a sua orientação para esse público? Com certeza, assim, a regra é bem clara agora, vamos dizer. Então, é no mínimo 15 anos de contribuição para se aposentar com 60% do benefício e 40 anos de contribuição. Então, quanto mais você demorar a contribuir, quanto mais você tiver a sua carteira de trabalho assinada, mais tempo vai demorar para você se aposentar. O ideal, então, é que, se a reforma for aprovada, as pessoas comecem a trabalhar cada vez mais cedo? Essa, vamos dizer assim, que seria o lado perverso da reforma, né? Ainda mais na iniciativa privada, onde a gente sabe que nós não temos a estabilidade do servidor público, certo? Por isso que o servidor público, o tempo de contribuição vai ser de 25 anos e não de 15 anos, tá? O tempo de contribuição. E a idade, como eu disse, vai ser de 62 anos mulher e 65 anos para o servidor público. Ponto. Agora, para a iniciativa privada, quanto antes iniciar as contribuições, sabendo que tem época que eu vou estar contratado, tem época que eu não vou estar contratado, aí eu posso falar, mas quem não estiver contratado, então eu vou fazer aquela contribuição facultativa, aquela do autônomo. Mas, regra geral, a gente sabe a realidade da população brasileira, da dificuldade que vai ter de fazer essa contribuição, vamos dizer, naquele carnezinho próprio da Previdência. Quero agradecer você que está acompanhando a nossa live aqui com a gente. O assunto reforma da Previdência, um assunto que ainda deixa muita gente sem saber o que está acontecendo, né? Acontecendo na Câmara dos Deputados, uma reforma que afeta a minha vida, afeta a sua que está assistindo a gente. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por você que mandou a sua pergunta. Lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo, o Portal Dia Online, para o seu celular e ficar o tempo todo ligado nas últimas informações de Goiânia, Goiás, do mundo, aqui nas nossas entrevistas com especialistas. Então, baixa o aplicativo aí para o seu celular. E para finalizar, então, a nossa entrevista, eu queria que você falasse de uma forma geral, então, o que o trabalhador deve fazer diante dessa reforma, qual que é a sua opinião sobre ela e a sua orientação no caso da aprovação da reforma. Bom, vamos lá. No caso de aprovação da reforma, Flávia, a realidade vai ser essa. As regras do jogo vão ser essas. Então não adianta mais a gente chorar pelo leite derramado. E o que a gente vai ter que buscar é o seguinte: aqueles trabalhadores, é importante a gente também não criar um terrorismo. Aqueles trabalhadores que já têm o direito de aposentadoria garantido nas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, ele vai poder pleitear isso junto ao INSS a essa aposentadoria. Ponto. Então não precisa toda aquela correria agora para se aposentar. Ponto. A importância da reforma já foi dita aqui sobre a questão do rombo, sobre a questão da necessidade de se fazer, porque a população brasileira vem envelhecendo cada vez mais e então a contribuição que se faz hoje, que se fazia antigamente, não é necessária para suportar todos os nossos aposentados e pensionistas do futuro, mas com certeza o que se muito critica dessa reforma é que ela não foi debatida com a população, não foi discutida, que é o que muito se afirma sobre essa proposta. Então, o que nós chamamos de atenção é sobre a necessidade de debate, de conversa com toda a população, tá? Para que seja feita uma reforma justa, igualitária e equânime para todos nós. Se a reforma for aprovada, né, caso seja votada no dia 18, que ainda não tem essa resposta exatamente porque não tem o número de deputados para votar a favor, qual que é a sua orientação para as pessoas? Deve recorrer a uma previdência privada? O que fazer? A previdência privada sempre é uma saída, tá? Eu recomendo também que busque especialistas em aposentadoria para já se fazer o cálculo, porque nós temos várias situações de cálculo, porque tem pessoas que trabalharam em áreas de risco à saúde, que isso também diminui o tempo de contribuição. Então, procure o seu especialista. Pegue junto ao INSS o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, para a gente poder saber qual que é o tempo de contribuição que eu já fiz, o que falta para eu me aposentar e fazer essas regras conforme essa proposta para que você busque o seu direito e também a iniciativa, a previdência privada, quem tiver condição também de buscar uma previdência privada complementar, tendo em vista que nós sabemos que hoje o teto não é suficiente para se manter uma vida digna para todos nós. Certo, doutor, muito obrigada pelas informações. Você acompanhou a nossa live aqui sobre reforma da Previdência com o advogado Fabiano Rodrigues. E amanhã tem mais live para você, mais notícia. Então baixa aí o nosso aplicativo Portal Dia Online para o seu celular e até a próxima. Bom dia.